para quem está nos ouvindo agora, vamos tentar imaginar a seguinte cena. É bem de manhã cedo, o coração já tá batendo lá na garganta e o suor começa a manchar a camisa. Nossa, e começar o dia assim já é um pesadelo, né? Demais. E a pessoa percebe que tá com uns 15 minutos de atraso. Mas, sabe, o desespero não é só pelo medo de levar uma advertência formal do chefe ou algo do tipo. É algo bem mais profundo, não é? Sim, exatamente. A pressão no ambiente de trabalho é tão, mas tão absurda, tão sufocante mesmo, que não dá tempo nem de passar no vestiário para colocar o uniforme completo. Uau, Então a pessoa só entra direto. isso. A pessoa simplesmente corre, senta na cadeira e já começa a operar a máquina, tipo, torcendo muito para passar completamente despercebida. É uma cena angustiante. E o pior é que para muita gente que trampa em grandes corporações hoje, isso soa como, sei lá, apenas mais uma terça-feira difícil. Pois é, mas o que a nossa análise das fontes de hoje vai mostrar é que para um jovem auxiliar administrativo no Brasil, lá no final dos anos 70, essa falta de ar não foi só um estresse passageiro. Foi bem mais que isso. Foi literalmente o estopim. Exato. Foi o catalisador de um dos processos de organização estrutural mais fascinantes que a gente tem documentado. E é por isso que essa imagem inicial do atraso é tão poderosa. Ela pega todo aquele debate teórico e joga direto no chão da realidade, sabe? Onde as coisas realmente acontecem. Com certeza. Hoje a gente vai se aprofundar nos fragmentos de um texto biográfico bem denso, chamado Marcos Benedito da Silva, Uma Vida de Luta, Justiça e Igualdade. E olha, o que as fontes nos entregam não é só um currículo linear ou um monte de memórias antigas. É um mapa. Um mapa muito detalhado de como as engrenagens da sociedade realmente funcionam nos bastidores. E o mais legal, que eu acho que vai prender muito quem nos acompanha, seja da área corporativa, de tecnologia ou de saúde, é ver a mecânica da coisa. A engenharia social por trás, né? Isso. A gente vê como o conhecimento técnico puro, quando junta com uma consciência social afiada, deixa de ser só uma habilidade no currículo e vira uma ferramenta cirúrgica para mudar o coletivo. Nós vamos dissecar como isso foi feito. E para entender esse como, a gente tem que voltar obrigatoriamente para aquele cenário de sufoco que você descreveu no começo. Lá para o final dos anos 70, certo? Exatamente. Estamos falando ali de 1978 até 83. Esse jovem estava entrando na engrenagem pesada do Banco Itaú, e vale lembrar, o Brasil ainda respirava os ares pesadíssimos do final da ditadura militar. O que já muda tudo. A gente não pode olhar para essa época com a lente de hoje, de jeito nenhum. De forma alguma, a estrutura era outra. Eu fiquei pensando aqui numa analogia. Pensemos na estrutura de um banco gigante daquela época como se fosse, sei lá, um algoritmo primitivo e implacável. Gostei. Um algoritmo desenhado só para maximizar lucro. Sim. E nesse algoritmo, o trabalhador humano não era visto como uma pessoa. Ele era tratado quase como um pedaço de hardware, um componente que dava defeito, que cansava e que o sistema precisava forçar até o limite absoluto. Nossa, essa analogia do hardware é muito precisa. E a grande virada de chave que o texto revela é que, ao perceber que era tratado como uma peça que podia ser substituída a qualquer momento, a reação dele não foi se isolar. Não foi abaixar a cabeça e aceitar, né? Não. E sabe, muita gente imagina que o movimento sindical nasce daquelas grandes ideologias lidas em livros ou de um bando de engravatados analisando planilhas frias de lucro. E não é bem assim, pelo que a gente vê nas fontes. Longe disso. O texto mostra que a consciência de classe dele se formou na urgência da vida real. Aquela falta de tempo para trocar de roupa foi o que fez ele olhar para o lado e perceber o óbvio. Que o colega do lado estava passando pelo mesmo sufoco silenciado. Exatamente. Só que tem um ponto crítico aí que a gente precisa colocar na mesa. O perigo da época, né? Sim, é muito fácil romantizar a organização dos trabalhadores olhando décadas depois. Mas organizar qualquer movimento no final dos anos 70, com a ditadura ainda projetando sombra, não era brincadeira, Não era fazer um grupo no WhatsApp para reclamar do chefe. nem de longe. Era perigoso de verdade. Tinha vigilância. Então, como é que um jovem administrativo começa a juntar as pessoas, correndo um risco tão alto, sem ser demitido na hora ou até sofrer coisas piores? Pois é, eu fiquei chocada com isso. Lendo o material, a resposta parece estar na sutileza dele, na construção da confiança. Perfeito. O texto biográfico ressalta muito a personalidade dele.
Não tinha espaço para amadorismo ou para subir uma mesa e fazer um discurso inflamado no meio da agência. E ser cortado na mesma hora. Com certeza. A grande sacada dele foi entender que solidariedade e união não eram só bandeiras políticas bonitas. Eram literalmente o único escudo possível que eles tinham. Um escudo físico e emocional. Isso. Ele começou a ouvir. A atuação dele naqueles primeiros anos foi mapear as dores dos colegas. A luta não era para fazer uma greve gigante por dinheiro logo de cara. Era para criar uma rede de apoio, para garantir que o colega não colapsasse de exaustão, criando aqueles pequenos bolsões de sobrevivência lá dentro. Exato. Ele sacou que qualquer briga maior no futuro ia precisar de uma base de trabalhadores que confiassem uns nos outros. A solidariedade como alicerce antes da burocracia. E olha, essa fundação ia ser testada de um jeito brutal logo depois. Ah, sem dúvida. Os anos 90 não perdoaram. Se os anos 70 forjaram essa consciência na base do sufoco físico, os anos 90 trouxeram um monstro novo. A revolução tecnológica bateu na porta dos bancos e destruiu tudo que era conhecido. Mudou totalmente o paradigma do que era trabalhar num banco. O texto foca bastante no ano de 1990, quando ele vai para a CIPA do Banco Noroeste. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, certo? E é aqui que a tática dele brilha demais. Porque, historicamente, a gente sabe que a CIPA sempre foi vista como aquele grupinho que coloca a placa de piso molhado. Sim, ou que vai lá conferir se a data do extintor de incêndio não está vencida. Exato. Mas ele pega isso e dá um salto gigantesco. Ele pega uma comissão feita para evitar tropeço no corredor e transforma num instrumento real de defesa da dignidade humana. E o mais genial é como ele faz isso. Ele usa a própria arma do sistema. A burocracia. Exatamente. Ele aprende na CIPA que se um problema não está documentado no mundo corporativo, ele simplesmente não existe para a chefia. É invisível. Pois é. Então ele começa a registrar rigorosamente as condições de trabalho, a exigir fiscalização com base na lei, criando um rastro de papel gigante. Ele estava preparando o terreno, né? Sem saber, ele estava armando a defesa para a tempestade perfeita que ia cair sobre a categoria. E que tempestade, viu? Para quem não lembra ou não viveu essa época, vamos desenhar o cenário. Imagina a chegada dos computadores, substituindo montes de papel e processos manuais. O resultado imediato: demissão em massa. Muita demissão. E quem ficava tinha que fazer o trabalho de 3 pessoas, operando máquinas novas, com metas de produtividade absurdamente fora da realidade. E tem aquela ironia cruel que as fontes apontam. Dos computadores lentos? Nossa, sim, as máquinas travavam o tempo todo, mas o ritmo que os bancos exigiam dos seres humanos era hiperveloz. Uma conta que não fecha. O resultado foi uma epidemia silenciosa. A explosão das LER e DORTs, né? As lesões por esforço repetitivo. Sim, bancários perdendo literalmente o movimento das mãos e, claro, um adoecimento mental desenfreado acompanhando tudo isso. O modelo estava em colapso. E é no meio dessa terra arrasada, lá por 1999, que as fontes mostram ele integrando o GTSB. O Grupo de Trabalho de Saúde do Bancário no sindicato lá de São Paulo, Osasco e região. Isso. E ali ele adota uma postura que não era muito comum para um sindicalista da época. Ele vai para um lado bem multidisciplinar. Mas espera aí, vamos problematizar isso um pouco. Claro, manda. Hoje em dia a gente fala de burnout, de ergonomia, como se fosse o básico do RH. Mas em 99 o Brasil mal falava de saúde mental. Quase um tabu. Total. A narrativa das empresas era de que a culpa era 100% do indivíduo. Se o pulso doía, era porque o funcionário digitava errado. Se estava com depressão, era porque faltava resiliência. É a velha tática de individualizar um problema estrutural. Pois é. Então, como é que um trabalhador senta na frente da diretoria de um banco gigante e convence os caras de que a culpa da tendinite é da planilha de metas deles e não da genética da pessoa? Essa é a grande charada. E a resposta é fascinante. Método científico e documentação que não dava para contestar. Ele não ia lá só fazer discurso. De jeito nenhum. O texto destaca que ele fomentou estudos profundos sobre a incidência dessas lesões e dos problemas psiquiátricos. E a principal arma dele foi a CAT. A comunicação de acidentes de trabalho.
Para quem não é do direito trabalhista, a CAT é o documento de ouro aí, certo? Exatamente. É o papel oficial do governo, que atesta que aquela doença surgiu por causa do trabalho. E os bancos, obviamente, lutavam com unhas e dentes para não emitir isso. Claro, porque isso gera estabilidade, gera passivo trabalhista, dinheiro, né? Sim. E o que ele fez foi quebrar essa desculpa da culpa do indivíduo. Ele chamou para perto médicos do trabalho, ergonomistas, advogados, psicólogos. Ele aprendeu o jargão de cada um deles. Uau, ele virou um tradutor técnico? Isso, e usou isso na mesa de negociação. Ele conseguia provar por A mais B o famoso nexo causal. Ou seja, a relação direta de causa e efeito entre a meta do banco e a doença. Perfeito? Ele basicamente apontava o dedo e dizia, olha, se a meta exige 10 mil toques por hora no teclado e vocês demitiram metade da equipe, a lesão no tendão não é acidente, é o projeto de vocês. Ele desmascarou o sistema usando a lógica burocrática do próprio sistema. E com isso, ele tirou a questão da saúde lá do rodapé das letrinhas miúdas das reivindicações e colocou no centro da mesa. Foi uma virada de mestre. Traduzir a dor de um pulso inflamado para a linguagem do risco legal que a corporação entende. É pensamento sistêmico puro. Com certeza. E isso nos leva a uma transição muito natural no texto. Porque pensa bem, se você passa 10 anos provando que a dor nas costas e o adoecimento mental são causados pela ganância estrutural de um sistema... Você começa a enxergar isso em outros lugares. Exato, você olha pela janela e vê que a falta de infraestrutura na periferia da cidade obedece à mesma lógica de excluir as pessoas. A raiz é a mesma, só muda a roupa. E é super interessante ver como a trajetória documentada nas fontes sai dos muros do banco e vai parar na gestão pública. Entre 2010 e 2016, ele foi assessorar a prefeitura de Araçatuba. E aqui eu queria jogar uma outra analogia. Pessoal que curte tecnologia vai pegar rápido. Sabe o conceito de open source? O código aberto? Ah, sei. Quando alguém faz um código de computador e deixa livre para outras pessoas copiarem e adaptarem para outros problemas. Isso mesmo. O que as fontes me mostraram é que ele pegou o código aberto da organização sindical, tipo a habilidade de documentar, de achar brecha em burocracia, de negociar, e rodou esse código no urbanismo da cidade. Olha, faz todo sentido. O software era a defesa da dignidade e o hardware passou a ser a cidade de Araçatuba. Perfeito. Porque sentar com um diretor de banco e forçar uma assinatura não é muito diferente de navegar nos corredores de uma prefeitura para liberar verba para asfalto. Não mesmo. E o texto dá exemplos bem práticos, sabe? Como articulação para recapear a rua, colocar semáforo em lugares perigosos perto de centros comunitários, dialogar com líderes de bairro. E tem um detalhe que me chamou muita atenção. O trabalho que ele fez ajudando a regularizar os documentos de igrejas e ONGs de bairro. Por que um ex-bancário focaria no CNPJ de uma igreja? É uma ótima pergunta. Porque, na prática, se um centro comunitário ou uma igreja não tem a papelada em dia na prefeitura, eles não existem para o Estado. São fantasmas burocráticos. Exato. Eles não podem receber fundo público, não ganham alvará de funcionamento, não conseguem fazer parceria oficial, ficam totalmente à margem. Nossa, e ele sabia disso por causa de toda a bagagem sindical dele, né? Uhum. Sabia que a falta de um carimbo marginaliza uma comunidade inteira. Sim. E ao ajudar esse pessoal a vencer o labirinto da prefeitura, ele estava entregando a chave da cidadania para eles. É a política social descendo do palco e sujando o sapato no barro mesmo. Incrível. Só que esse código aberto dele precisou rodar num sistema que é ainda mais antigo e mais complexo que qualquer burocracia de prefeitura. O racismo. Ah, sim. O texto dedica uma parte bem substancial à militância antirracista dele, principalmente na CUT, a Central Única dos Trabalhadores. E aí a gente pode se perguntar, né? O foco de um sindicato não devia ser só hora extra, férias e salário? Por que gastar tanta energia com o debate sobre igualdade racial? Essa é, na minha opinião, lendo as fontes, a contribuição mais profunda dele. Ele entendeu a interseccionalidade muito antes dessa palavra virar moda acadêmica ou jargão de RH. As coisas estão conectadas. Totalmente. Para ele, e as fontes deixam isso cristalino, a luta por direitos trabalhadores e a luta contra o racismo estrutural são a mesma coisa. São inseparáveis. Faz sentido. De que adianta comemorar que o sindicato conseguiu um plano de saúde melhor se o trabalhador negro não passa nem da porta porque foi barrado no fit cultural? Exatamente. Historicamente, nos bancos das décadas passadas, existia muito critério da boa aparência. Nossa, a tal da boa aparência. Eu lembro de ouvir histórias sobre isso.
Era um filtro descaradamente racista, só que disfarçado de exigência profissional para quem ia atender o público. E ele bateu de frente com isso. O que ele fez especificamente? Ele começou a organizar campanhas e a promover a formação de dirigentes sindicais para combater a discriminação de dentro para fora. Ele botou um espelho na frente do próprio movimento sindical. Sim, porque o sindicato também faz parte da sociedade, então ele corre o risco de reproduzir as mesmas opressões que diz combater. É verdade. E garantir que os negros tivessem acesso a cargos de liderança não era só para tirar foto bonita e dizer que tem diversidade. Não mesmo. Era sobre mudar quem segura a caneta na hora da negociação. Ele blindou o movimento contra a hipocrisia, garantindo que a palavra igualdade saísse do panfleto e virasse prática real. É muito impressionante olhar o arco completo dessa história. A gente começou lá com um cara espremido pelo relógio, suando num banco nos anos 70 e chega num arquiteto de políticas públicas e inclusão racial. É uma trajetória e tanto. E para a gente dar aquela sintetizada nos grandes aprendizados dessa nossa investigação de hoje, eu vejo o legado dele sustentado em 3 grandes pilares. Concordo. O primeiro pilar é, sem dúvida, o sindicalismo focado na saúde. Aquela mudança de sair só da briga por salário e ir defender a saúde física e mental. Provando com dados e muita burocracia que a hiperprodutividade é o que adoece, né? Exato. Que o sofrimento não é fraqueza, é um projeto da empresa. Exato. E o segundo pilar? O segundo pilar é a tradução desse conhecimento técnico para a gestão pública. A ideia de que asfaltar uma rua perigosa ou ajudar uma ONG a tirar o CNPJ são ações diretas de proteção à vida. É a mesma lógica que ele usava nos bancos, aplicada na cidade. Perfeito. E o terceiro pilar amarra isso tudo. A militância antirracista. A clareza absoluta de que não tem avanço de classe sem desmontar o racismo estrutural junto. E a insistência na formação de lideranças. Bom, acho que a lição definitiva, o que fica para o pessoal que está acompanhando a gente hoje, é a quebra daquele mito de que o ativista, a pessoa engajada socialmente, é inimiga da técnica. Muito pelo contrário. Pois é, a história dele prova que a empatia e o desejo de justiça são só gasolina. Mas é a técnica, o estudo de dados, o domínio chato da burocracia que constroem a estrada por onde a mudança de fato acontece. É isso. Fazer barulho do lado de fora é importante, mas aprender a desparafusar as fechaduras pelo lado de dentro, usando as regras deles, é o que garante os direitos. Nossa, desparafusar por dentro. É exatamente isso. E isso nos traz de volta para aquela nossa primeira imagem, e eu quero deixar um pensamento um pouco incômodo para a gente encerrar. Vamos lá. Lá nos anos 70, ou mesmo nos anos 90, com a crise das tendinites, a opressão era muito visível. Ele olhava para o lado e via o colega suando. Via as mãos enfaixadas. A panela de pressão era física. Estava todo mundo no mesmo lugar. Pois é. Mas hoje o cenário é outro. Para quem nos ouve agora, trabalhando de casa, de home office, ou rodando a madrugada num carro de aplicativo, a exaustão acontece num silêncio absoluto. O sofrimento ficou invisível, escondido atrás de uma tela. Exato. O código aberto de solidariedade que a gente analisou hoje funcionou lindamente no chão da agência e na rua. O desafio gigante que fica para nós não é só admirar a história, é descobrir urgente como a gente roda esse mesmo software de proteção coletiva num mundo onde a gente quase